Evangelho de Marcos, capítulo 3. Por favor, abra sua Bíblia. Você que não tem Bíblia de papel, você pode acessar aí no seu smartphone. Nós apenas pedimos que você tente não se distrair. Depois você terá tempo para responder suas mensagens, olhar aí as notificações com calma. Um tempo breve que nós temos para meditar um pouco na eterna palavra do Senhor. Então, fique conosco, mantenha-se atento àquilo que o Espírito Santo irá ministrar ao seu coração e ao meu. Marcos, capítulo 3, versículo 13 em diante. Marcos 3, 13 em diante diz assim: Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele, e para os enviar a pregar, e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges. Pausa. Jesus também gostava de apelidar as pessoas. Boanerges significa o quê? Filhos do trovão. Porque ninguém continha eles. E Jesus, então, deu esse apelido carinhoso. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas, que foi quem o traiu. Hoje eu quero conversar com você sobre o seguinte tema: terceiro aspecto de uma família para pertencer. Uma família que convive. Baseado nesse texto, quero ter mais uma palavra de oração com você. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, coloque sua vida diante do Senhor. Hoje nós vamos falar um pouco sobre relacionamentos. Pai, fale conosco por meio da Tua santa palavra. Nos instrui nessa noite. Mantenha o nosso coração atento, nossa mente ligada para receber aquilo que o Senhor quer nos comunicar. Em nome de Jesus, amém. Quero começar lendo uma frase com você do Francis Schaeffer. Francis Schaeffer foi um grande teólogo que viveu aí meados do século XX, conseguiu pegar a transição do século XX para o XXI, e ele foi um homem extremamente usado, um pastor, um teólogo que conseguia dialogar com a cultura como talvez poucos conseguiram até hoje. Talvez, além dele, Tim Keller conseguiu criar um diálogo e levar o evangelho aonde muitos não conseguiram. A ponto de pregar o evangelho por meio da arte, da música, e a ponto de estimular os crentes a investirem em arte, entender que a arte, a cultura, ela não é algo satânico, mas é algo de Deus, é uma dádiva, e os cristãos precisam estar atentos a isso. E o Francis Schaeffer vai dizer o seguinte: os relacionamentos entre os cristãos formam o critério que o mundo usa para julgar se a mensagem deles é mesmo verdadeira. Quero ler de novo. Presta atenção nessa frase, irmãos. Os relacionamentos entre os cristãos formam o critério que o mundo usa para julgar se a mensagem deles é mesmo verdadeira. Duas verdades nós podemos tirar dessa frase do Francis Schaeffer. Primeira verdade é que o evangelho, o cristianismo, é diferente de toda e qualquer religião. O cristianismo é diferente de toda e qualquer religião. Por uma razão: o cristianismo não é uma religião. E eu já vou explicar isso. Essa é a primeira verdade. O cristianismo é diferente de toda e qualquer religião. Segunda verdade: o critério que os não cristãos usam para avaliar o cristianismo é diferente do critério que eles usam para avaliar qualquer outra religião. Vou repetir. O critério que as pessoas que não têm a fé que nós temos usam para nos avaliar, o critério que elas usam para nos avaliar é diferente do critério que elas usam para avaliar um outro
uma outra pessoa, um outro indivíduo que segue uma outra religião. O critério que as pessoas usam para avaliar os crentes é o relacionamento deles. Você já ouviu aí fora cristãos fazendo isso e dizem que eles são o povo do amor? Quem já ouviu isso? Não é possível que você nunca ouviu. O cristão espalhando o ódio, não é? Linguagem de ódio, mensagem de ódio, de agressão, defende isso, defende aquilo e ainda se diz crente. Esse é o critério que as pessoas aí fora, seus amigos que não conhecem a Jesus, usam para avaliar você. As coisas que você diz acreditar, que diz crer, as coisas que você defende, os princípios que você carrega, a Bíblia que você lê, eles vão fazer o seguinte teste. Deixa eu ver como que ele se relaciona aqui na nossa empresa, e aí eu vou dizer para ele se ele é uma farsa ou se de fato faz sentido o que ele defende. Não é à toa, irmãos, que os cristãos, por aí afora, na nossa cultura brasileira, são sinônimo de piada, não é verdade? Um bando de doido, porque fala coisa que não entende e acaba ainda ensinando coisas que nem ele às vezes consegue fazer. Francis Schaeffer vai dizer que os nossos relacionamentos é que serão o critério e que vão provar para as pessoas se a nossa mensagem é verdadeira ou não. Em outras palavras, o mundo, ele vai de fato dizer, esse Jesus que eles ensinam, de fato é o Messias baseado nos nossos relacionamentos. De modo que se você é péssimo no ato de se relacionar, você estará passando uma mensagem para as pessoas. Quem é Jesus? O que ele veio fazer? A igreja que você frequenta e a Bíblia que você lê. Mas eu comecei dizendo que o cristianismo, ele é diferente de todas as outras religiões, porque ele não pode ser considerado uma religião. E deixa eu explicar para você o porquê não. Por que o cristianismo é diferente de toda e qualquer religião? Primeiro, porque é impossível viver o cristianismo. O cristianismo não é algo para ser vivido, diferente das religiões. O que é uma religião? É um sistema de crenças, essa é a definição. Religião é um sistema de crenças que é regido por princípios, por normas de conduta, e para você fazer parte desse grupo, você tem que acreditar no que é ensinado e se comportar de acordo com aquilo que é ensinado. Quando você então crê e se comporta, você então é aceito. Mas antes de crer e se comportar, você não é aceito. Você só é aceito depois que você se enquadrou. Isso é religião. Todas as religiões do mundo funcionam dessa forma. Existem princípios que serão ensinados, existe agora uma norma, existe agora uma forma de se comportar, e aquele que vai se tornar um adepto precisa se encaixar naquilo. E não tem negociação. Alguém que está chegando para dentro de qualquer religião, ele precisa se adequar. Se ele não se adequa, ele está fora. Porque fazer parte de qualquer religião é se enquadrar. O cristianismo não funciona dessa forma. O cristianismo não é algo que você pode viver. O cristianismo não é um estilo de vida. O cristianismo não é uma filosofia. O cristianismo não são princípios. Não é uma norma para se seguir. O cristianismo não é nada disso. E por cristianismo você tem um sinônimo que você pode usar como evangelho. Evangelho e cristianismo é a mesma coisa. O evangelho é uma notícia, irmão. E você não vive uma notícia. O que é o cristianismo? É uma notícia de que Deus encarnou, virou homem, habitou entre nós, viveu uma vida nessa terra, cumpriu perfeitamente a lei de Deus, morreu numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Como é que você vive isso? Isso é o cristianismo. É uma notícia, é uma história. Agora, você vive à luz dessa história. Baseado nessa história, agora você começa a entender o restante da história. O cristianismo, portanto, não é algo do tipo, você tem que viver o cristianismo, porque o cristianismo é uma notícia que não pode ser vivida. É uma notícia que você tem que entender, você tem que acreditar, e agora começar a se relacionar no mundo, na história, com base nessa notícia.
Mas essa não é a única razão. O cristianismo é diferente de todas as outras religiões, primeiro, porque você não pode vivê-lo. É diferente, as outras religiões você tem que viver. Pense no hinduísmo, você tem uma série de normas que você precisa seguir. Para você ser um hindu, você tem que se comportar como um hindu. E dentro do cristianismo não é assim que funciona também. E eu sei que nós temos muita dificuldade com isso, porque a gente acha que realmente, para você ser um cristão, você tem que seguir os princípios, você tem que viver uma vida santa, você tem que abandonar os pecados, você tem que agora começar a cuidar das pessoas que você anda, você não pode mais escutar música secular, você tem que cuidar do emprego que você tem que agora frequentar a igreja, você tem que agora dar o dízimo, você tem que agora aprender a orar, você tem que se ajoelhar, você tem que ler a Bíblia. Logo, depois que você faz tudo isso, você se torna um cristão. Isso foi a gente que inventou. Isso não é o cristianismo. Isso são coisas que o cristianismo ensina, que você tem que fazer, são práticas, mas o cristianismo não é isso. O cristianismo é a notícia de que Jesus veio. O Messias foi enviado. É isso que é o cristianismo. O cristianismo, ele funciona da seguinte forma: é a notícia de que alguém fez algo por você. Como que funcionam as religiões? Você faz algo e agora você é aceito. Todas as religiões funcionam assim. Você fiz, e agora eu sou aceito e eu faço parte. O cristianismo é o contrário. O cristianismo é a notícia de que foi feito, você não faz nada, e agora você é aceito. Alguém fez algo que você não teve parte, e agora você é aceito. Deus te ama, porque alguém fez algo no seu lugar, sem te pedir permissão, inclusive. Isso é o cristianismo. Outra verdade sobre o cristianismo que você não encontra em nenhuma religião: o cristianismo é o único sistema que mostra, ou melhor, que anuncia uma mensagem de esperança para o mundo. Ou seja, é a única religião, entre aspas, porque não é uma religião, eu estou usando aspas, é a única religião que prega uma mensagem de esperança para o mundo físico. Nenhuma religião prega isso. Todas as religiões dizem que a matéria é má, esse mundo vai ser destruído, esse mundo não presta, e o cristianismo é a única vertente que diz: esse mundo é bom, Deus o criou e Deus tem um plano para ele. Não é à toa que desde Gênesis você tem isso. Ou você acha que é coincidência? Gênesis começa com Deus criando o mundo, um jardim, colocando um casal. E a Bíblia termina dizendo que agora existe uma cidade desenvolvida com tecnologia, num mundo transformado. Ou você acha que isso é metafórico? Ou você acha que é coincidência Deus o tempo inteiro ficar falando: eu tenho uma terra para dar para vocês, eu tenho uma terra que mana leite e mel, eu tenho uma promessa, uma habitação, um lugar que vocês vão fazer parte, um lugar para pertencer, porque Deus tem interesse no mundo que Ele criou. Só o cristianismo ensina isso. Nenhuma religião do mundo ensina isso, de que o mundo é importante, a matéria para Deus é importante, esse mundo vai ser transformado, é aqui que habitaremos quando Jesus voltar. Todas as religiões, inclusive várias vertentes dentro do cristianismo, pregam aquela mensagem escapista: a gente tem que sair daqui, a gente tem que escapar desse mundo. Não é? Porque o mundo jaz do maligno, e de fato diz isso na Bíblia, mas só depois que Jesus morreu e ressuscitou, agora Ele é o dono do mundo, não é mais o diabo. Aliás, nunca foi. Quando diz que o mundo jaz do maligno, diz que esse mundo está sob maldição. Mas Romanos capítulo 8 diz que Jesus veio para tirar essa maldição, e para restaurar todas as coisas. Isso é o cristianismo, é essa notícia de que a morte de Jesus não apenas nos dá a vida eterna, ou seja, uma vida para habitar nesse mundo transformado, mas a morte de Jesus também é suficiente e poderosa para transformar toda a criação, porque Deus, desde o princípio, tinha um plano para toda a criação. Isso é o cristianismo, irmão, é essa notícia de que o mundo vai ser transformado. Eu sei que eu já li isso com você, mas eu quero ler de novo. Abra sua Bíblia em Romanos, por favor. Romanos capítulo 8. E por não entender essas verdades, irmãos, os crentes vivem como alienados, como se o mundo não nos pertencesse, como se a nossa missão aqui fosse escapar disso e deixar para o capeta tomar conta de tudo. Francis Schaeffer vai dizer o seguinte: os cristãos, eles precisam assumir o seu lugar,
eles precisam estar nas faculdades, eles precisam investir em arte, eles precisam criar música, eles precisam se posicionar, porque eles são agentes de transformação nesse mundo. Eles têm o Espírito Santo, e eles estão aguardando a manifestação de Jesus, que irá transformar tudo. E enquanto Jesus não volta, essas coisas já estão acontecendo em alguma esfera, em algum sentido. Olha só o que Paulo vai dizer, irmão, em Romanos 8, versículo 18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Que glória, irmãos! Versículo 19, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro. Ou seja, a criação, por causa da queda de Adão e Eva, está aprisionada dentro de uma maldição, e Jesus veio para eliminar a maldição, para que agora a criação seja também redimida, assim como os filhos de Deus Pai, o povo do Messias. Ou seja, irmãos, esse mundo que hoje você vê, que é um caos, ele será um lugar, irmãos, onde Jesus habitará em pessoa, carne e osso mais uma vez. Esse mundo terá uma capital, a capital do novo mundo, Nova Jerusalém, diz Apocalipse capítulo 21 e 22. Jesus habitará na Nova Jerusalém, e a Nova Jerusalém terá 4 portões. Isso significa que todo mundo pode ir de qualquer canto da terra. Irmão, só o cristianismo ensina isso. Isso até parece loucura, né? Porque a gente não escuta isso nas igrejas. A gente escuta que de fato Jesus veio para morrer na cruz, para nos dar o passaporte para a gente ir para o céu. Não é? E aí eu sempre brinco, né? A gente é muito mais platônico do que cristão. Platão que dizia isso, não Jesus. Platão dizia, existe um mundo ideal, e nós precisamos estudar, adquirir conhecimento, porque por meio do conhecimento, da revelação que vem por meio do estudo, da introspecção, eu preciso refletir, eu me liberto do meu corpo. Como alguns cristãos às vezes acreditam, né? Que simples fato de você acreditar em umas doutrinas, você agora recebe o passaporte para ir para o céu. Mas isso não é o cristianismo. O cristianismo diz que Jesus veio aqui para dizer, gente, eu sou o Deus do universo e agora eu vou reinar, ok? Por que você acha que na Bíblia tem 2 livros chamados Reis? E por que você acha que todos os reis, eles acabaram de um jeito ou de outro morrendo ou se corrompendo? Porque a mensagem de 1º e 2º Reis é o seguinte, o grande rei ainda não chegou. Mas quando ele chegar, ele vai reinar. Definitivamente, e a promessa, quando Deus diz para Davi, o descendente, ele virá, e o meu reino, o seu trono será eterno, de geração em geração. Jesus é o filho de Davi, o descendente prometido, aquele que veio reinar, assumir o trono de Davi, e vai reinar onde, irmão? Nesse mundo não é à toa quando Jesus voltar, todo mundo vai ressuscitar. Pastor, nunca ouvi isso. Vai, todo mundo vai ressuscitar. E quem foi cremado? Gente, Deus criou o mundo do nada, você acha que Ele não pode... Volta, Zé. Mas há um terceiro aspecto, irmãos, que mostra para nós que o cristianismo é um sistema completamente diferente de toda e qualquer religião. O cristianismo é o único que nos ensina que nós podemos ter um relacionamento com o Criador. Um relacionamento de filiação. Filiação é pai e filho. Deus é nosso pai e nós somos seus filhos. E é por isso que a igreja é uma família para pertencer. Nós fazemos parte de uma família onde todos temos o mesmo pai, que é Deus. E todos somos irmãos. E todos temos um irmão mais velho, que é Jesus de Nazaré. Aquele por meio do qual nós vamos nos relacionando, e por meio de Jesus, nós vamos nos tornando mais parecidos com os filhos que Deus deseja. O que Jesus veio fazer, irmão? Ele veio, entre várias coisas, né? Ele veio mostrar para a humanidade como é o relacionamento que Deus Pai espera dos seus filhos. E é por isso que nos evangelhos você tem Jesus se relacionando com Deus Pai. Ele trabalha o dia inteiro, chega ao final do dia, madrugada, ele sobe o monte e vai orar, relacionamento com o Pai. E ele está mostrando isso para os discípulos, vocês precisam se relacionar com o Pai. Esse é o relacionamento que Deus deseja de nós.
O relacionamento que Deus, quando criou Adão e Eva, esperava deles, e eles falharam. E Jesus veio para restaurar o projeto original. E por meio de Jesus, agora nós podemos nos relacionar com Deus da forma como Deus quer que seja. Olha só o que o Tim Keller vai dizer. E eu já estou encerrando. Jesus afirmou que uma comunidade de amor é necessária para que o mundo saiba que Deus o enviou. Olha só, irmãos. Jesus afirmou, e nós já vamos ler o texto. Jesus afirmou que uma comunidade de amor é necessária, Deus o enviou. Por meio dos nossos relacionamentos, Jesus é revelado ao mundo. Texto que eu li na abertura do culto, ou melhor, no início dessa mensagem. Marcos capítulo 3. Diz assim que Jesus subiu ao monte e chamou alguns homens que ele mesmo quis, e esses homens vieram. E ele então os designou para, antes de qualquer coisa, estarem com ele. Esse texto vai nos ensinar, irmãos, que estar com Jesus é mais importante do que qualquer outra coisa. Ter um relacionamento com Jesus, com o irmão mais velho, é mais importante do que fazer qualquer coisa no reino dos céus, ou no reino de Deus, que é a mesma coisa. Estar com Jesus é mais importante do que vir à igreja. Estar com Jesus é mais importante do que ter um cargo na igreja. Estar com Jesus é mais importante do que fazer milagres, diz o texto. É mais importante do que expulsar demônios. E a igreja tem autorização de Jesus e autoridade para fazer isso. Grandes obras, milagres, dons. Estar com Jesus é muito mais importante do que isso. Antes de fazer qualquer coisa, antes até mesmo de pregar o evangelho, estar com Jesus é mais importante. Veja a ordem do texto. Jesus designou esses homens para, em primeiro lugar, versículo 14, Marcos 3, estarem com ele e para os enviar. Você não pode falar de Jesus se você não conhece. Você só pode falar daquilo que você tem de fato experiência. O que Jesus está ensinando para os seus apóstolos aqui? Jesus está ensinando, e Ele quer que esses homens entendam, e eu e você também, que o que Ele, Jesus, fez por nós é infinitamente mais importante do que qualquer coisa que possamos fazer por Ele. Isso dá um corte, Bia. Estar com Jesus é infinitamente mais importante do que qualquer outra coisa. Porque Jesus quer que nós entendamos isso, irmãos, que o que Ele fez por nós, o que Ele fez por você, é infinitamente mais importante do que qualquer coisa que você possa fazer por Ele. Às vezes nós achamos que seguir a Jesus é fazer grandes coisas para Ele, porque de fato Jesus quer o nosso desempenho, e aí nós ficamos com peso na consciência, não ganhei ninguém para Jesus, né? Não estou indo na igreja quase, eu tenho que fazer coisas, foi falado isso lá no retiro. Nós achamos, irmãos, que nós trabalhamos para Deus. Quem estava lá lembra disso, isso marcou a gente. Nós achamos que nós crentes trabalhamos para Deus, Deus é o nosso patrão, e a gente agora tem que falar de Deus para as pessoas, para a firma não fechar, não é? Convidar mais sócios, vamos convidar, gente, Deus está aí, ó, e se você não aceitar, Ele vai te mandar para o inferno, Zé, então vamos, bora Zé, você quer ir para o céu ou quer ir para o inferno? Então vem. Não é assim que a gente trata as coisas de Deus, irmãos? Sendo que o que Deus está pedindo de nós? Ele está dizendo o seguinte: eu estou fazendo uma revolução nesse mundo, e começou na cruz, quando Jesus ressuscitou, o irmão mais velho, as premissas, Jesus é o primeiro entre centenas de milhares que vão passar pela mesma transformação. E o que Deus está dizendo? Eu estou fazendo algo grande, e eu estou convidando vocês, filhos, a fazer parte disso, trabalhar comigo na transformação de todas as coisas. E enquanto eu vou fazendo isso, eu vou transformando vocês também. Isso é o Evangelho. Essa é a única forma, irmãos, crer nessas verdades, é a única forma de não vivermos uma vida escravizada pela religião, de achar que eu faço coisas, logo Deus me abençoa, eu mostro coisas e logo Deus vai me abençoar. Uma relação de troca, uma relação de barganha. Só que filho não pode barganhar com o pai, você sabe disso, Jorge. Pedro nunca vai poder virar para você e dizer: me prova que você me ama. Até pode, o Caleb um dia talvez vai dizer isso, mas como assim? Deixa eu provar para você que eu te amo. Eu quero encerrar lendo então o texto que o Tim Keller usa para falar essa frase. Abra comigo o Evangelho de João, João capítulo 17, 2 versículos, 2 textos dentro do Evangelho de João.
João 17, 23. João 17, 23. Palavras do Mestre para nós. Evangelho de João 17, 23 diz assim: eu neles e tu em mim. Aqui é Jesus orando, a grande oração sacerdotal. Ele está falando com o Pai, e Jesus está dizendo: eu neles, eu nos meus irmãos, nos teus filhos, Pai, e tu, Pai, em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Olha só que mensagem de Jesus. Jesus está dizendo o seguinte: você quer evangelizar as pessoas? Você quer falar do reino para elas? Começa a se amar. Mostra para as pessoas que você faz parte de uma família espiritual. E a força desse testemunho, dessas histórias de fé, vão impactar todo mundo. Vão mostrar para as pessoas: tem algo estranho no meio desse povo, gente. Porque como esse povo tão estranho, como esse povo tão diferente, consegue conviver e avançar. João 13, volta aí algumas páginas. João capítulo 13, versículo 35. Olha só o que Jesus disse. João 13, 35. E nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Sabe para quem que Jesus está falando isso aqui, irmão? Jesus está sentado numa mesa, e ele está, de um lado tem Pedro, um cara impulsivo, mas tem Mateus, um publicano. Mateus é publicano, ele é alguém, é um cobrador de impostos, um cara da Receita Federal, é um traidor da nação, é alguém que se vendeu para Roma, para tirar dinheiro dos judeus. Mateus é judeu, e ele diz o seguinte: eu quero extorquir meu próprio povo, e eu estou me vendendo para isso, para eu também ganhar um dinheiro e enriquecer. Esse é Mateus, e Jesus chama Mateus para ser um apóstolo dele. E na mesma mesa tem Simão o Zelote. Zelote é alguém que quer matar Roma, é um assassino, é um guerrilheiro, é um homem-bomba. E Jesus põe esses dois caras juntos na mesma mesa, e para dizer o seguinte: Mateus, Simão, vocês têm que se amar. Você já imaginou um negócio desse? A gente às vezes não consegue conviver com um arminiano sendo calvinista, gente, só porque um crê num negócio e outro crê no outro. Agora você sentar na mesa com alguém que talvez possa até ter assassinado um parente seu, Jesus está de sacanagem, gente? Você já imaginou nisso, Diego? E é com esses caras que Jesus muda o mundo, e em 30 anos ele transforma o mundo, com 11 homens, e tinha um traidor no grupo ainda, Judas, e Jesus é tão, sei lá o que passa na cabeça de Jesus. Jesus sabe que o cara é ladrão e diz: ó, você vai ser o tesoureiro aí da turma, dá a bolsa de dinheiro para o homem, vai comprar pão. Você já imaginou? Jesus, só Jesus para fazer um negócio desse, irmãos. Olhando para esse grupo que Jesus tinha dos 12, e olhando para nós, o amor de Jesus é indescritível. Às vezes a gente fica pensando em algumas doutrinas, né? Soberania de Deus. Irmãos, me explica o amor de Jesus. Como é que Ele pode amar você, amar a mim, colocar a gente tudo dentro da mesma igreja e dizer: vocês são minha família agora? Como é que está o seu relacionamento com o Pai? Responde aí para você. Você tem procurado o Pai? Quem aqui já ouviu isso de algum irmão, de algum parente, da mãe? Você está ligando para o seu pai? Já ouviu isso? Eu quero perguntar do seu Pai Celestial: como é que está a sua conversa com o seu Pai? Qual foi a última vez que você conversou com Ele? Ele está te esperando, irmão. Você tem que ligar para Ele, mandar um zap, dizer: Pai, eu sei que o Senhor me ama, perdão, nem tenho procurado o Senhor. Relacionamento, irmão, igual com pessoa. Deus é pessoa também. Como é que está o seu relacionamento com o seu irmão mais velho? Quem aqui tem irmão mais velho? Levanta a mão. Eu não sei você, mas via de regra a gente tem inveja do irmão mais velho, não é? Ele é sempre o mais amado da família, não é verdade? E às vezes a gente tem que vencer essas barreiras, irmãos, para conseguir se relacionar com Jesus. Porque todas as dificuldades que nós temos dentro da nossa casa, isso agora é transferido quando a gente entra para a família da fé. Se eu tenho problema com meu pai, eu vou ter muita dificuldade de me relacionar com Deus, porque agora eu descubro que Ele é pai. E mais, eu descubro que Ele que deu meu pai biológico. Tá de sacanagem?
E agora que eu tenho que te chamar de pai ainda? Deus diz, eu te dei um pai assim porque eu tinha algo para tratar no seu coração. Mas meu filho, eu quero te mostrar o que é paternidade de verdade agora. Vem para perto de mim. E se você tem problema com seus irmãos, você vai ter dificuldade na igreja, com certeza, porque agora você olha para o cara do lado e o cara é seu irmão, você nem sabe de onde ele saiu. Aquele que dormia na sua cama do lado, você era perrengue, luta a vida inteira. E agora você vem para dentro de um lugar cheio de gente estranha, que diz irmão, irmão, irmã. Isso é uma técnica, sabia? Chamar de irmão, às vezes a gente não sabe o nome da pessoa e só vai dizendo irmão, ou irmão, que saudade. Você tem que saber o nome das pessoas, Que Deus cure o nosso coração, irmãos. Nossa paternidade, esse senso de filiação, tem tantos filhos amados de Deus que vivem como órfãos. Você não é um órfão, Deus te ama, Ele é seu pai. E no tempo certo Ele vai curar seu coração, continue se aproximando dEle. E como é que está o seu relacionamento com os outros irmãos? Eu tenho para mim, irmãos, que o seguinte, quanto mais nós nos relacionarmos com Jesus, que é o nosso irmão mais velho, melhor e mais tranquilo será o relacionamento com os outros irmãos. Porque o meu relacionamento com o irmão mais velho, Jesus, vai refletir no relacionamento com os outros irmãos. Agora, se eu tenho dificuldade e eu não estou priorizando o meu relacionamento com Jesus, o irmão mais velho, eu vou ter dificuldade para me relacionar com o Gabriel, mesmo ele sendo bonito desse jeito. Por quê? Porque Jesus é o referencial. Jesus é o irmão mais velho que nos inspira, que diz, dá um voto de confiança para ele, se eu amei ele, ele está junto comigo, vamos embora, nós três juntos. Vamos orar nesse sentido. Igreja é uma família para pertencer, igreja é uma família que convive. Baixe sua cabeça, vamos orar. Se você tem alguma dificuldade em algum relacionamento, talvez aqui da igreja, algum irmão que faz tempo que você não consegue nem cumprimentar, em nome de Jesus nós vamos orar para que isso caia por terra. Para que o Pai visite você com perdão, com recomeço, para que você se veja livre desse ressentimento, dessa mágoa. Nós temos outros irmãos aqui, que são de outras igrejas, alguns inclusive que já são membros da nossa igreja, mas que algum outro momento faziam parte de outra igreja. Se tem alguma mágoa, irmão, de algum outro irmão, manda uma mensagem para ele essa semana, ou melhor, hoje, no término da mensagem, pega o seu celular, manda uma mensagem, pede perdão, marca um café. A gente vai invadir, irmão, esse novo mundo transformado. Nós vamos ter que conviver de qualquer jeito. Você não pode continuar avançando na sua caminhada cristã com mágoa, ressentimento. Nós somos uma família complicada, mas uma família que está sendo transformada. Uma família complicada, que está sendo transformada e que está crescendo, louvado seja Deus. E Ele está atraindo novos filhos, e Ele está adotando mais gente, e nós queremos acolher esses novos irmãos, amá-los, servi-los. E nós somos uma família que convive. Conviver é sim, é passar por luta, por dificuldade, mas é por meio da convivência que o mundo entenderá que Jesus de fato existiu. Esse foi o mecanismo que Jesus usou para se revelar ao mundo, os nossos relacionamentos. Jovem, cuide da forma como você está se relacionando na faculdade, na sua empresa, a forma como você trata os seus clientes. Você está falando de Jesus por meio dos seus atos. Ame mais, sirva mais, espere menos. Pai, somos todos teus filhos, e todos nós queremos pedir que o Senhor nos ajude, em primeiro lugar, a nos aproximarmos mais do Senhor. Se existe alguma barreira, algum bloqueio que nos impede de fato crermos que o Senhor nos ama, talvez algum filho teu aqui, algum irmão nosso pisou na bola com o Senhor e acha que o Senhor já não o ama mais, porque já fez 100 vezes a mesma coisa. Mas um pai, ele é incapaz de desistir de um filho. Nós que somos pais carnais, pecadores, nós sabemos disso. Que dirá o Senhor, que é esse pai perfeito? Chama esse filho de volta para uma conversa, Pai. Ele precisa de ti. Faz com que ele entenda que o Senhor não desistiu dele, que ele é filho, o Senhor é o Pai, o Senhor o ama,
Senhor Jesus, o Senhor que é o nosso irmão mais velho, nosso amado Salvador, nosso Senhor, nós queremos ser mais parecidos contigo, nós queremos amar o Pai assim como o Senhor ama, nós queremos nos relacionar com Ele assim como o Senhor se relaciona, nós queremos também nos relacionar com os nossos irmãos assim como o Senhor se relaciona com eles, e nós queremos ser mais parecidos contigo. Nos chama para esse relacionamento de transformação. Espírito Santo de Deus nos convence que o reino de Deus é um reino de amigos, não um reino de súditos, de patrão, mas é uma família. Nós te louvamos por essa noite, nos ajuda a liberar perdão, nos ajuda a nos aproximar de novas pessoas. Nós entregamos nossa vida em tuas mãos e te louvamos, Jesus, porque o Senhor nos encontrou, porque o Senhor nos chamou, porque o Senhor nos salvou.